O milagre que mudou a vida de Francisca, uma história de fé e libertação na Igreja Universal. Francisca segurava o laudo médico com as mãos trêmulas, as letras borradas pelas lágrimas que não conseguia conter. Deficiência motora irreversível. Lesão neurológica grave. Poucas chances de melhora. O diagnóstico do filho, Pedro, de apenas 5 anos, era como uma facada no peito. Os médicos disseram que ele nunca andaria normalmente, que os espasmos musculares piorariam com o tempo e que ela deveria se preparar para uma vida de fisioterapias caras e limitações. Mas Francisca, uma mãe guerreira que já havia enfrentado a pobreza e o abandono do marido, não podia aceitar aquilo como um veredito final. Ela já havia tentado de tudo: remédios caríssimos que deixaram suas economias no zero, promessas a santos, benzedeiras e até mesmo um empréstimo que a afundou em dívidas. Cada noite era uma batalha contra o desespero. Até que, numa tarde chuvosa, enquanto esperava o ônibus para levar Pedro a mais uma sessão de terapia, uma mulher de voz firme e olhares compassivos se aproximou. "Minha filha, eu vejo essa dor nos seus olhos. Deus não quer que você sofra assim", disse a senhora, segurando seu braço com gentileza. Na Igreja Universal, Jesus opera milagres todos os dias. Eu mesma vi crianças como a do Senhor sendo curadas. Venha conosco hoje à noite. Não custa nada tentar, não é? Francisca hesitou. Ela já havia ouvido falar daquela igreja, com seus cultos cheios de emoção e testemunhos que pareciam saídos de um filme. Mas o que ela tinha a perder? Naquele momento, até uma centelha de esperança valia a pena. A primeira visita, um encontro com a fé. Quando Francisca entrou na Igreja Universal pela primeira vez, sentiu algo diferente no ar. Não era apenas o cheiro do incenso ou os cânticos vibrantes, mas uma energia que parecia envolver cada pessoa ali. No altar, o pastor falava com uma autoridade que ela nunca havia visto antes. Deus não é Deus de meia cura. Ele é Deus de milagres completos. Quem aqui precisa de uma intervenção divina, levante a mão e clame por sua libertação. Francisca, com Pedro no colo, levantou a mão tímida. Uma obreira se aproximou, colocou a mão em seu ombro e sussurrou: "Não tenha vergonha, irmã. Aqui, seu problema tem solução. Hoje é o dia da sua vitória." O pastor então chamou todos os que precisavam de cura para a frente. Francisca, com o coração acelerado, subiu ao altar carregando Pedro. O menino, que mal conseguia segurar a cabeça, olhava ao redor com olhos curiosos. O pastor ungiu sua testa com óleo consagrado e começou a orar com uma fé contagiante. "Em nome de Jesus, eu quebro toda maldição de doença sobre esta criança. Satanás, solte este menino agora mesmo. O sangue de Jesus tem poder." A congregação começou a clamar junto, levantando as mãos. Francisca sentiu um calor estranho percorrer seu corpo, como se uma corrente elétrica a envolvesse. Pedro, que sempre chorava com qualquer toque mais firme, permaneceu quieto, como se estivesse ouvindo algo que só ele conseguia escutar. "Mãe, eu sinto que algo está acontecendo", disse o pastor, olhando nos olhos de Francisca. "Você precisa crer. Não é só vir aqui uma vez. É preciso persistir. Participe da campanha dos 7 dias de jejum e oração. Traga seu dízimo e suas ofertas como um ato de fé. Deus honra quem o honra." Francisca saiu do culto com uma mistura de esperança e dúvida. Mas uma coisa era certa: ela não iria desistir. A corrente de oração e a fogueira santa. Nos dias seguintes, Francisca não faltou a nenhum culto. Participou da corrente de oração das 15 horas, onde mulheres intercediam umas pelas outras com lágrimas e clamores. Levou Pedro à fogueira santa de quarta-feira, onde o fogo espiritual queimava tudo que não vinha de Deus. O pastor ensinou: muitas vezes, a doença é uma obra do inimigo para roubar sua bênção. Mas quando você entra na corrente de oração, os anjos de Deus são liberados para agir. Francisca começou a jejuar, como orientado. Em casa, ela e Pedro oravam juntos antes de dormir, mesmo que o menino não entendesse direito as palavras. Ela também começou a separar o dízimo e a dar ofertas, mesmo que fosse um sacrifício. Deus vê o coração, ela repetia para si mesma. No terceiro dia de jejum, algo inesperado aconteceu. Enquanto Francisca orava no quarto, Pedro, que estava deitado na cama, tentou se levantar sozinho. Ele caiu,
mas pela primeira vez, seus braços reagiram como se quisessem segurar algo. Francisca chorou copiosamente. Meu Deus, é um sinal! Ela gritou, abraçando o filho. No culto daquela noite, ela subiu ao altar novamente, desta vez com mais fé. Pastor, algo está acontecendo com meu filho. Ele tentou se levantar hoje. O pastor sorriu, colocou as mãos sobre Pedro e declarou: Este menino será um testemunho vivo do poder de Deus. A cura já começou, e ela será completa. O milagre no culto de libertação. Foi numa vigília de oração que tudo mudou. O templo estava lotado, o louvor era intenso, e o Espírito Santo se movia de forma poderosa. Francisca, exausta mas cheia de fé, seguiu a orientação do pastor. Hoje é a noite da sua vitória. Não saia daqui sem seu milagre. Quando o pastor começou a orar pelos enfermos, Francisca sentiu uma força sobrenatural tomá-la. O pastor segurou Pedro pelas mãos e, com voz de autoridade, ordenou: Em nome de Jesus, eu determino que esta criança ande. Maldição de doença, sai agora. De repente, Pedro mexeu as pernas de forma coordenada. Os espasmos, que antes eram constantes, pararam. Francisca olhava incrédula, até que o pastor, com um sorriso no rosto, disse: Solte-lhe no chão, irmã. Deixe Deus mostrar seu poder. Com medo, mas obediente, Francisca colocou Pedro no chão. O menino, que nunca havia ficado de pé sozinho, tentou se equilibrar. Primeiro, um passo trêmulo. Depois, outro. E então, com os braços estendidos, Pedro deu 3 passos firmes em direção à mãe. O templo explodiu em glórias e lágrimas. Francisca caiu de joelhos, abraçando o filho, enquanto o pastor declarava: Isto é obra de Deus. Um milagre genuíno. Quem duvida do poder de Jesus? Naquela noite, Pedro andou. Não perfeitamente ainda, mas a cura havia começado. Os médicos, dias depois, não tinham explicação. Melhor inexplicável, disseram. Mas Francisca sabia, era a mão de Deus. A transformação e a lição de vida. Hoje, Pedro corre, brinca e não mostra nenhum sinal da doença que um dia o condenou. Francisca se tornou uma serva fiel da Igreja Universal, testemunhando em todos os cultos como Deus mudou sua história. Eu aprendi que a fé não é só acreditar, é agir, ela diz, emocionada. Quando você dá o primeiro passo, Deus dá os outros. O dízimo, as ofertas, a oração, o jejum, tudo isso é semente. E Deus multiplica. Ela também entendeu que a batalha não era só física, mas espiritual. O inimigo queria me ver derrotada, mas Deus tinha um plano maior. Hoje, eu não só tenho meu filho curado, como tenho uma família na igreja, prosperidade e paz. Francisca agora ajuda outras mães que chegam desesperadas ao templo. Ela as abraça, ora com elas e diz: Não desista. Deus é fiel. O que Ele fez por mim, Ele pode fazer por você. E assim, mais uma história de milagre se soma aos muitos testemunhos que provam, na Igreja Universal, a fé move montanhas, e Jesus ainda cura, libera e transforma vidas. Basta crer. No mesmo culto em que Francisca compartilhava seu testemunho, uma mulher chamada Marta sentada nos bancos da frente não conseguia conter as lágrimas. Ela apertava contra o peito uma foto amarelada do filho, Lucas, que há 5 anos estava preso nas garras das drogas. As marcas no rosto dele, as noites em claro, as mentiras, as vezes que o viu quase morrer, tudo voltava como um filme na sua mente. Meu Deus, será que um dia vou ver meu filho livre? Ela sussurrava, enquanto as palavras de Francisca ecoavam em seu coração. No final do culto, Marta se levantou com as pernas trêmulas e foi até o altar. Não sabia o que dizer, só chorava. Foi quando uma obreira, a irmã Clara, se aproximou e colocou a mão em seu ombro. Minha irmã, Deus ouviu seu clamor. Hoje é o dia da sua vitória. Marta não entendia como, mas algo dentro dela dizia que aquela era a hora. Ela entregou a foto do filho para a obreira e, com voz quebrada, pediu: Por favor, ore por ele. Eu não aguento mais ver meu filho assim. Naquela noite, enquanto Marta ainda estava no templo, Lucas, que estava em um beco escuro da cidade, sentiu de repente um calor no peito, como se alguém o chamasse pelo nome.
Ele olhou ao redor, mas não viu ninguém. Só que, de repente, uma lembrança veio forte, a voz da mãe cantando hinos quando ele era criança, o cheiro do café da manhã que ela fazia antes da escola, as vezes que ela o abraçou dizendo que ele era especial. O que está acontecendo comigo? Ele murmurou, passando a mão no rosto sujo. Foi então que um homem que ele nunca tinha visto antes se aproximou e disse: Você parece perdido. Precisa de ajuda? Lucas, desconfiado, ia responder com grosseria, como sempre fazia, mas algo o segurou. O homem, que era um membro da CCB, olhou nos seus olhos e falou com firmeza: Deus tem um plano para você. Sua mãe está orando agora mesmo. Vamos? Não sabia por quê, mas Lucas sentiu que podia confiar. Ele foi com aquele homem até o templo. Quando entrou, viu a mãe ajoelhada no altar, chorando. Marta levantou a cabeça e, ao ver o filho ali, sujo, magro, mas vivo, correu para abraçá-lo. Meu filho! Meu filho voltou! Ela gritava, enquanto as lágrimas caíam sem parar. Lucas, confuso, mas com o coração acelerado, sentiu algo que não sentia há anos: esperança. Mãe, eu não sei o que está acontecendo, mas eu quero mudar, ele disse, com a voz embargada. E ali, naquele mesmo altar onde Francisca tinha visto o milagre do filho, Lucas se ajoelhou e pediu a Deus uma chance. Não foi fácil. As primeiras semanas foram de luta, de tentação, de noites difíceis. Mas Marta não desistiu. Ela o levava a todos os cultos, orava com ele, falava das promessas de Deus. Um dia, Lucas olhou no espelho e não reconheceu o homem que via ali. Os olhos brilhavam de novo, o corpo estava mais forte, a mente mais clara. Ele tinha voltado a trabalhar, a sorrir, a sonhar. Mãe, eu não sabia que ainda tinha jeito, ele confessou uma tarde, enquanto ajudava a arrumar a casa. Marta o abraçou forte e disse: Filho, enquanto há vida, há esperança. E Deus é especialista em transformar o que parece perdido. Hoje, Lucas é um dos jovens mais ativos na igreja. Ele ajuda no trabalho com dependentes químicos, leva a palavra de fé para quem ainda está nas ruas e, toda vez que testemunha, diz: Se Deus mudou a minha história, Ele pode mudar a de qualquer um. Basta dar o primeiro passo. E assim, mais uma família foi restaurada, mais um milagre foi escrito nas páginas da CCB. Porque quando a fé encontra ação, quando a oração se une à obediência, não há cadeia que não se quebre, não há doença que não se cure, não há vida que não seja transformada. Deus ainda opera. E na Igreja Universal, os impossíveis se tornam possíveis para quem crê. Na mesma cidade onde Lucas encontrou sua libertação, vivia uma mulher chamada Ana. Ela era conhecida no bairro por seu sorriso fácil, mas poucos sabiam das noites em que chorava sozinha, apertando contra o peito os exames que confirmavam uma doença grave. Os médicos tinham sido claros, o tratamento era caro, as chances eram pequenas e o tempo, curto. Ana se sentia como um barco à deriva, sem rumo e sem força para remar contra a maré. Foi numa tarde de quarta-feira, quando passava em frente à CCB, que ouviu os cânticos de fé vindo do templo. Algo dentro dela a impulsionou a entrar. Não era a primeira vez que pisava numa igreja, mas dessa vez era diferente. O ambiente estava cheio de pessoas que, como ela, carregavam lutas, mas também uma esperança que Ana não conseguia explicar. Quando o pastor começou a falar sobre a fé que move montanhas, ela sentiu as lágrimas escorrerem. Não eram lágrimas de dor, mas de um alívio estranho, como se alguém tivesse colocado a mão em seu ombro e dito: Você não está sozinha. No final do culto, o pastor fez um chamado para quem precisava de um milagre. Ana hesitou. O medo de se expor, de ouvir um não ou um é tarde demais, quase a fez sentar de volta. Mas então lembrou das palavras de Marta para Lucas: enquanto há vida, há esperança. Com as mãos trêmulas, ela se levantou e caminhou até a frente. Não precisou dizer nada. O pastor apenas a olhou nos olhos e orou com uma autoridade que Ana nunca tinha visto antes. Senhor, o Senhor é o Deus de impossíveis. Onde a medicina diz o não, o Senhor diz o sim. Onde há desespero, o Senhor traz esperança. Toque no corpo de sua filha agora mesmo. Ana sentiu algo quente percorrer seu corpo, como uma corrente elétrica suave. Não foi dor, não foi alívio imediato, foi paz.
uma certeza inexplicável de que, naquele momento, algo havia mudado. Nos dias seguintes, ela voltou ao médico para mais exames, preparada para o pior. Mas quando o resultado saiu, o médico balançou a cabeça, incrédulo. Ana, não entendo. Os tumores, eles simplesmente desapareceram. Não há explicação médica para isso. Ela sorriu, porque sabia muito bem a explicação. Não era a medicina. Era Deus. Era a fé que tinha plantado naqueles minutos no altar da CCB. Era a oração de um pastor que acreditou pelo impossível. Hoje, Ana não só está curada como se tornou uma das voluntárias mais dedicadas no grupo de apoio a doentes na igreja. Ela conta sua história sem vergonha, mostrando os exames antes e depois, provando que Deus ainda faz o que fez nos tempos bíblicos. E sempre que alguém desanima, ela repete as palavras que ouviu naquela noite. Deus não mudou. Ele ainda cura, ainda libera, ainda restaura. O que ele fez por mim, pode fazer por você. Mas você precisa dar o primeiro passo. Precisa entrar pela porta da fé. E assim, como Lucas, Ana se tornou mais uma prova viva de que, na CCB, os milagres não são histórias do passado, são realidades do presente. Porque quando a fé é sincera e a igreja ora com autoridade, até as leis da natureza se curvam ao poder de Deus. Porque Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. E onde há um coração que crê, há um milagre prestes a acontecer. Na mesma igreja onde Ana testificava, um jovem chamado Mateus ouvia aquelas palavras com o coração apertado. Ele tinha apenas 22 anos, mas já carregava uma sentença médica que parecia sem volta, uma doença degenerativa nos ossos, que os médicos disseram que em pouco tempo o deixaria impossibilitado de andar. As dores eram tão fortes que, algumas noites, ele nem conseguia dormir. Os remédios aliviavam por algumas horas, mas a cada exame, a situação piorava. Mateus já havia passado por vários médicos e até mesmo por outros lugares de fé, mas nada mudava. Até que, certo domingo, sua mãe, que era congregada na CCB há anos, o levou quase que à força para um culto. Filho, se Deus curou Ana, Ele pode curar você também, ela dizia, enquanto ele, cético, entrava arrastando os pés, mais por respeito do que por esperança. Foi naquele culto que ele ouviu Ana contar sua história. E algo dentro dele se mexeu. Não era só a emoção do momento, era como se uma voz sussurrasse em seu coração: confie em mim. Quando o pastor fez o apelo para os que precisavam de um milagre, Mateus hesitou. Olhou para os lados, envergonhado, mas então lembrou das palavras de Ana: você precisa dar o primeiro passo. Com lágrimas nos olhos, ele se levantou. Mal conseguia andar até o altar, mas cada passo parecia mais leve. Quando o pastor impôs as mãos sobre sua cabeça e orou com autoridade, Mateus sentiu algo quente percorrer seu corpo, como uma corrente elétrica suave. As dores, que antes eram insuportáveis, começaram a diminuir. Ele caiu de joelhos, chorando, e quando tentou se levantar, percebeu que conseguia se mover sem a dor aguda que o acompanhava há meses. No dia seguinte, ele voltou ao médico para mais um exame de rotina. O médico, que já o acompanhava há anos, ficou boquiaberto ao ver os resultados. Isso não faz sentido, ele repetia, comparando com os exames anteriores. A doença parou de progredir. É como se algo a tivesse revertido. Mateus sorriu, sabendo muito bem o que havia acontecido. Não era medicina, não era coincidência, era Deus. Hoje, Mateus não só caminha sem dor como corre. Ele faz parte da equipe de jovens da igreja e, assim como Ana, leva outras pessoas a crerem no poder de Deus. Sempre que alguém duvida, ele mostra seus exames e conta como, em um único momento de fé, sua vida foi transformada. Eu poderia ter desistido, ele diz, com os olhos brilhando. Poderia ter aceitado que não tinha jeito. Mas Deus não desistiu de mim. E se Ele fez por mim, pode fazer por você também. Basta acreditar. Porque na CCB, os milagres não são apenas histórias que se contam, são vidas que se transformam. E a cada culto, a cada oração, a cada coração que se abre, Deus prova mais uma vez que Ele é fiel. Que Ele ouve. Que Ele cura. E que, onde há fé, não há impossíveis. No mesmo ano em que Mateus recebeu seu milagre, uma família inteira chegou à CCB arrasada pela dor. Era o casal João e Maria, com seus 3 filhos pequenos.
O mais novo, Pedro, de apenas 4 anos, nasceu com uma doença rara que os médicos chamavam de incompatível com a vida. Os especialistas davam poucos meses de sobrevivência para ele, e cada dia era uma batalha de medicamentos, hospitalizações e lágrimas. Maria, exausta, seguiu o conselho de uma vizinha e levou Pedro a um culto na CCB. Ela não tinha forças nem para orar, só conseguia chorar enquanto segurava o filho nos braços. Foi quando uma irmã da igreja se aproximou, colocou a mão na cabeça do menino e começou a clamar a Deus em voz alta. A congregação inteira se uniu em oração, e o pastor, com autoridade, declarou: Senhor, este menino vai viver. Ele vai crescer forte para louvar o teu nome. Naquela noite, Pedro dormiu sem tossir pela primeira vez em meses. No dia seguinte, os exames surpreenderam os médicos, os níveis de oxigênio no sangue dele, que sempre estavam críticos, haviam se normalizado. Semana após semana, o quadro melhorava. Os médicos não tinham explicação, mas João e Maria sabiam: Deus estava operando. Hoje, Pedro tem 10 anos. Corre, joga bola e canta no coral infantil da igreja. Os pais guardam todas as receitas médicas e laudos antigos para mostrar a quem duvida. Deus não só deu vida ao nosso filho, ele nos deu uma família restaurada, diz João, emocionado. Antes, vivíamos no desespero. Hoje, vivemos na fé. E assim, como Mateus e Ana, eles também se tornaram testemunhas. Toda vez que alguém chega a CCB com um problema que parece sem solução, João e Maria estão lá para dizer: nós já passamos por isso. Se Deus fez por nós, Ele pode fazer por você. Porque na CCB, a fé não é teoria, é experiência. Cada testemunho é uma prova de que Deus ainda age hoje, como nos tempos bíblicos. E o mais lindo é ver como esses milagres não param por aí, eles se multiplicam, inspirando outros a crerem. Como a história de Dona Rosa, uma senhora de 78 anos que chegava à igreja arrastando os pés, com dores nas articulações há décadas. Após ser orada em um culto, ela sentiu um calor percorrer seu corpo e, pela primeira vez em anos, conseguiu se ajoelhar sem dor. Hoje, ela dança nos cultos de gratidão, levantando as mãos para o céu. Ou como a de Lucas, um jovem viciado em drogas que, após ser levado a CCB pela mãe, teve um encontro com Deus tão poderoso que largou o vício na mesma hora. Hoje, ele é obreiro e ajuda outros dependentes químicos a encontrarem liberdade. São histórias como essas que mostram: a CCB não é apenas um lugar de cultos, é um lugar de transformação. Onde corações quebrantados são restaurados, doenças são curadas e vidas são resgatadas. Porque quando o povo de Deus se une em fé, o sobrenatural acontece. E assim, a cada dia, mais pessoas descobrem que, na CCB, não há caso perdido. Não há doença sem cura. Não há situação que Deus não possa mudar. Basta um passo de fé e o milagre começa. E o milagre não para por aí. Como o de Dona Maria, que por anos carregou o peso de um diagnóstico de câncer em estágio avançado. Os médicos disseram que não havia mais o que fazer, mas ela se apegou à promessa: pelo seu ferimento, fomos sarados, em Isaías 53, 5. Semanas depois, os exames mostravam remissão total. Hoje, ela testemunha com lágrimas nos olhos: Deus não só me curou, como me deu uma segunda chance para servir a Ele. Ou como Joaquim, um homem amargurado após perder o filho em um acidente. O ódio o consumia, até que, em um culto de oração, sentiu um toque no ombro, como se o próprio Jesus sussurrasse: Filho, deixe sua dor aqui. Naquele momento, o perdão nasceu em seu coração. Hoje, ele abraça outras famílias enlutadas, mostrando que até a dor mais profunda pode se tornar semente de esperança. Porque na CCB, os milagres não são apenas histórias do passado. São realidades do presente. São mães que veem filhos voltando para casa, casamentos restaurados, sonhos ressuscitados. São pessoas que, como o paralítico da Bíblia, se levantam do chão não apenas com os pés, mas com a alma renovada. Reflexão final. Deus não muda as circunstâncias para depois transformar o coração, Ele transforma o coração para mudar as circunstâncias. Muitas vezes, buscamos o milagre fora, quando Ele quer operar dentro, na fé que persiste, na oração que não desiste, na entrega que diz ainda que não veja, eu creio. Lição de vida. O maior milagre não é apenas a cura do corpo ou a libertação visível, mas a certeza de que, mesmo no silêncio, Deus está agindo.
Às vezes, a resposta vem como um raio, outras, como uma semente que germina devagar. Mas nenhuma oração sincera fica sem resposta, nenhum clamor se perde no vazio. Por isso, se você está lendo isso hoje e pensa que seu caso é impossível, lembre-se, na CCB e onde quer que haja fé genuína, não há não em Deus. Há apenas um convite: vem. Traga sua dor, seu vício, sua dúvida. Deixe-me mostrar que, para mim, nada está perdido. Porque milagre não é só o que vemos, é o que Deus já está preparando para você. Pessoa feliz levantando as duas mãos faíscas.